A todos os amigos que estão assistindo agora, eu sou o Oséias Teles Menezes e vou estar trazendo uma simples mensagem da parte do Senhor para cada coração. Se você quiser tirar alguma dúvida, você pode estar entrando no site www.sonatv.com.br na barra chat. Lá você vai poder estar tirando as suas dúvidas. Ou também pode estar entrando no meu e-mail, oséiasteles@sonatv.com.br. Eu gostaria agora de estar lendo um versículo da Bíblia Sagrada que se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1, versículo de número 14. Se você tiver uma Bíblia e puder acompanhar, acompanhe por favor. Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1, versículo de número 14. Diz assim a palavra do Senhor: Todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Eu vou repetir. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Este é um versículo da Bíblia muito conhecido da igreja. Nós vamos ver aqui que os discípulos e todos que estavam ali naquela casa, eles estavam debaixo de uma promessa da parte do Senhor, que era que eles iriam ser revestidos de poder do alto, dos céus. E o que me chama a atenção dentro desse contexto foi este versículo em que nós acabamos de ler. A Bíblia Sagrada nos diz que todos eles perseveraram em um propósito, ou seja, eles perseveraram em oração unanimemente. Eles estavam unidos, esperando. E quando nós vamos mais adiante, agora no capítulo número 2, nós vamos ver também a lei da semeadura. Neste versículo que nós vemos que eles plantaram a perseverança. Agora no capítulo de número 2, eles vão colher o fruto ou os frutos da atitude que eles tomaram, que foram perseverar unanimemente em um propósito, em um objetivo. Eu quero estar lendo aqui e se você puder acompanhar, acompanhe junto comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1, que diz assim a palavra do Senhor. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por elas línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Nós vemos aqui o fruto da atitude que eles tiveram. Eles perseveraram e colheram os frutos no tempo certo, na hora certa, no momento certo. Aqui, no capítulo número 2, nós vamos ver que no dia de Pentecoste, ou nos dias das festas das colheitas, eram as festas onde eram colhidas as primícias das colheitas e oferecidas a Deus, simbolizando também o início da salvação das almas para o reino do Senhor. Todos eles estavam reunidos em um propósito na casa, esperaram e a promessa do Senhor, que era que do alto eles iriam ser revestidos de poder, se cumpriu na vida de todos aqueles que estavam esperando. Está aqui a chave da nossa vitória, está aqui o objetivo, o propósito que nós temos que ter, que é perseverar, crendo, pois a verdade é também que todas as pessoas que desistem ou abrem mão das promessas do Senhor, certamente elas não vão conquistar, elas não vão alcançar, certamente chegará um ponto de sua vida que elas vão
se decepcionar, mas quem crê nas promessas do Senhor e persevera esperando no tempo certo, na hora certa e no momento certo, ele vê as promessas de Deus se cumprirem. Ele vê que aquilo que Deus prometeu, ele vela pela sua palavra. Foi o que o Senhor falou para o profeta Jeremias. Quando o Senhor escolheu o profeta, chamou o profeta e disse para ele: profeta, eu vou pôr as palavras da sua boca. E eu também, profeta, velo pelas minhas palavras. Se é uma certeza que nós temos que ter nas nossas vidas, é de que o nosso Deus, o que Ele promete, Ele cumpre. O que Ele fala, Ele faz, porque Ele é um Deus de verdade em nossas vidas. Mas o que nós vemos também são pessoas que estão desistindo. São pessoas que na sua caminhada estão desanimando, estão parando, estão cedendo às dificuldades que nós enfrentamos. Mas nós temos que estar firmado na palavra de Deus, porque também a maior promessa que nós podemos ter é da nossa salvação. E é uma realidade que a igreja crê e sabe que a volta do nosso Senhor está bem perto e próxima. Mas para isso é necessário que a igreja continue marchando, que a igreja continue perseverando, que a igreja continue esperando em Deus, porque o inimigo das nossas almas tem lutado. Mas outra verdade que tem que ser dita é que quem está na verdade, crê na verdade, espera em Deus confiando em sua palavra. Pelo inimigo ele não é confundido, porque nós vivemos a verdade e a palavra de Deus. Mas algo mais que me chama a atenção dentro desse contexto é que eles estavam esperando com a certeza de que o Senhor iria cumprir com sua promessa. Eles estavam esperando, convictos de que o Senhor que prometeu era fiel para cumprir. Porém, mesmo eles esperando com toda essa certeza, eles não sabiam quando o Senhor iria cumprir com essa promessa. Eles não sabiam o dia, a hora, o momento exato que o Senhor iria cumprir com esta promessa. Porém, eles estavam preparados para receber a promessa da parte do Senhor. Está aqui a grande diferença. Falando novamente da salvação. Nós não sabemos quando o Senhor irá voltar. Nós não sabemos, ou até mesmo quando o Senhor pode voltar individualmente. Mas uma coisa nós temos a certeza, é que temos que estar preparados para a volta do Senhor Deus. Esperando em Deus. Um versículo que muito fala aos nossos corações, que está na palavra do Senhor, Mateus capítulo 25, versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Para nós alcançarmos as promessas de Deus, temos que perseverar. Falando aqui a respeito deste tema, desta simples mensagem, que é a perseverança. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver muitos homens que para alcançarem as promessas de Deus, tiveram que perseverar. Números capítulo de número 13, vai falar a respeito de quando o Senhor ele chama Moisés e fala para Moisés enviar espias para irem espiar a terra de Canaã. A Bíblia nos fala que foram 12 espias que foram enviados para irem espiar a terra de Canaã. E eles voltaram ao fim de 40 dias. Quando eles voltaram, eles começaram a dizer para Moisés, para Arão, para toda a congregação dos filhos de Israel, o que eles haviam visto naquela terra. Eles viram que aquela terra era uma terra boa, que aquela terra era uma terra que dava bons frutos, que aquela terra era uma terra que também manava leite e mel. Porém, eles também viram as dificuldades que haveriam de aparecer. A Bíblia nos diz que aquela terra já era uma terra habitada. Aquela terra
já era uma terra que tinha habitantes, como por exemplo os jebuseus, amorreus, ananeus, heteus, os descendentes de Anak. Esses descendentes de Anak, eles eram homens gigantes. E então, a maioria desses espias, por verem essas dificuldades, começaram a reclamar, a inflamar a toda a congregação dos filhos de Israel. Pois a Bíblia Sagrada nos diz que quando o Senhor viu que estes que inflamaram toda a congregação dos filhos de Israel, eles morreram no deserto perante o Senhor de praga. Porém, 2 espias perseveraram, que foram Josué e Caleb. Josué foi, logo mais à frente, o sucessor de Moisés. E diz o texto sagrado que Deus salvou a Caleb e a Josué, porque viu neles outro espírito. Porque o Senhor viu em Caleb que ele foi um homem que perseverou, crendo na promessa do Senhor. Porque Caleb sabia, quem havia prometido não foi Moisés. Quem havia prometido não foi Arão. Quem havia prometido a terra da promessa foi o próprio Senhor Deus, que fala e que faz, que promete e que cumpre. O Senhor permitiu eles verem tudo aquilo naquela terra, não para eles desistirem, não para eles desanimarem ou voltarem para trás, mas para eles verem que quem persevera, o mesmo Deus que prometeu, até mesmo nas dificuldades, Ele é Deus que cumpre com a sua promessa. Mas é necessário que nós venhamos perseverar, crendo na promessa de Deus. Não desistir, não olhar para trás, não parar, não desanimar, mas sim perseverar, crendo nas promessas do Senhor. E o que eu acho interessante, o que me chama a atenção dentro desse contexto, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a descida do Espírito Santo, que a Bíblia Sagrada nos diz que todos que perseveraram, todos que estavam esperando, foram cheios do Espírito Santo. Está aqui outra verdade que tem que ser dita. Quem persevera crendo no Senhor, nas promessas do Senhor, ele não se decepciona, ou ela não se decepciona. Quem persevera esperando em Deus, todas as pessoas que perseveraram na Bíblia Sagrada e têm perseverado, chega um tempo de Deus cumprir com suas promessas. Meus amados irmãos que estão nos assistindo, você que talvez não é evangélico, eu quero dizer para você que Deus ele tem uma obra na sua vida, que Deus ele tem algo para fazer e o que Deus tem é o melhor. O plano de salvação de Deus para as nossas vidas está acima de tudo que nós podemos conquistar nessa terra, está acima de tudo que nós podemos receber aqui nesta terra. Deus, Ele tem o melhor para nós nesta terra também, mas principalmente, o mais importante é que nós venhamos a perseverar para que nosso nome esteja escrito no livro da vida e que nós venhamos a perseverarmos para que venhamos ser salvos nestes dias, nos últimos dias. Porque quem persevera na palavra do Senhor, confiando em Deus e em suas promessas e na sua palavra, ele é salvo das ciladas do inimigo, ele é salvo das ciladas de Satanás. Mas temos que perseverar, crendo no Deus que prometeu. Meu querido amigo que está me ouvindo, talvez você não é evangélico, talvez você esteja em outra religião, mas eu quero dizer para você, nestas simples palavras, que Deus, Ele te ama, que Deus Ele tem uma obra na sua vida, que você venha perseverar, crendo na palavra de Deus, venha perseverar, crendo nas promessas do Senhor. E qual é a promessa que Deus tem? É a promessa, a maior promessa que nós temos, que é a promessa da nossa salvação, porque é só o Senhor que pode verdadeiramente nos salvar, nos livrar, nos libertar, nos transformar, nos dar paz, alegria, abundância de vida. Mas temos que perseverar, crendo no Senhor Deus e na sua palavra. Eu quero finalizar esta mensagem, esta simples mensagem,
deixando um versículo para o seu coração, um versículo muito conhecido, mas que você possa estar meditando neste versículo, que se encontra em João, no capítulo de número 3, e o versículo de número 16. O amor de Deus pela minha vida, pela sua vida, pelas nossas vidas, é o grande amor de Deus, que diz assim a palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Quem persevera crendo em Deus e em sua palavra, ele não perece, mas ele tem vida eterna. Amém? Que Deus continue abençoando a cada um aí que está assistindo. Que Deus continue iluminando a sua vida, abençoando cada dia mais, alcançando o seu coração, abençoando de uma maneira toda especial, porque Deus sabe o que nós precisamos, o que nós necessitamos. Mas vamos continuar perseverando na palavra de Deus. Que Deus os abençoe.